Aliás, Entende? a palavra de Deus exatamente mostra fragmento da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sim. Agora, assim, ó, na minha visão, queridos irmãos, o irmão Isaac está transversando com relação ao tema. Porque tudo que ele falou aqui eu concordo. O fruto representa, mostra o caráter de Deus na vida de um crente. Agora, a Bíblia também fala dos dons espirituais. Por exemplo, uma pessoa pode ser curada, é bíblico, está lá um monte de texto mostrando que a pessoa pode ser curada. O fato de não ser curada diz que ela é menos ou mais crente do que alguém? Logicamente que não. Agora, vamos ficar com o que o texto bíblico diz com relação ao tema. O poder do Espírito Santo pode embriagar uma pessoa. Isso é, a pessoa pode ter uma experiência. Vamos lá para o Antigo Testamento, então, já citei, eu vou ler o texto, está escrito, né? Daniel, capítulo 10, versículo 9. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido. Quem olha um cidadão assim, vai pensar que ele está o quê? Bêbado, com ataque, morto. E aí nós vamos tributar o quê? Vamos tributar isso ao quê? Vamos tributar isso à dopamina, a simplesmente as coisas naturais da mente. Não vamos contar com o sobrenatural de Deus? Não me parece que é isso que a Bíblia diz. Olha só, contudo ouvi a voz de suas palavras e ouvindo-a caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, está escrito, e me pôs sobre os meus joelhos. Quer dizer, me parece que ele estava inanimado. Daniel estava inanimado, Daniel estava caído, irmão César. Daniel parecia completamente embriagado. Está aqui, ó, não é? Pois, e as palmas, aliás, pôs sobre a mão, perdoa. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E aí o Senhor começa a falar com Daniel. É uma experiência, e eu assevero novamente, doutrina, não é doutrina, mas eu não vou negar que Deus é um Deus imanente, não é porque é uma doutrina bíblica, teológica, teontologia, além de transcendente, ele é imanente, ele quer se revelar ao ser humano, e ele pode, porque a Bíblia diz que ele é todo poderoso. Pastor Isaac. Esse texto é muito claro, que demonstra o tamanho do temor de Daniel, assim como o texto de Apocalipse. Está mostrando a posição, né, a reação de alguém dotado, munido de um profundo e absurdo temor diante das revelações que obteve ali. E numa postura de reverência, não é nada incontrolado. Existem nesse texto ele caiu e ficou de 4. Não, ficou de joelho e palma na mão no chão. Sim. E sem sentidos. Né? É isso. Mas não adianta. Só colocando, pastor, a Bíblia diz sem sentidos. Quer dizer, não é uma questão genuflexo. Ele caiu mesmo. Puf! Ok. O pastor Isaac, a palavra. Perdão. Independente disso, nós não podemos esticar o texto bíblico, a experiência dele e atribuir ao que temos hoje como algo semelhante. Aí existe um contexto muito específico. Daniel estava recebendo revelação direta de Deus, tinha lá os sonhos e tudo mais, e mesmo os parcos detalhes que temos aí não nos dão munição, não nos dão detalhes para que diz, isso é embriaguez, isso é a pessoa estar fora de si. Aliás, existe um termo no Novo Testamento, na verdade, vários trechos do Novo Testamento diz que o crente ele deve ter a mente no lugar. É o crente sofronel, é o crente que ao contrário do ébrio, tem o domínio próprio, tem a mente, faz as coisas com o raciocínio funcionando. Não é alguém que se deixa aí ter acessos de emoção, acessos de coisas inexplicáveis, enfim. Mas é interessante também notar que a embriaguez na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ela é rechaçada e sempre colocada em contrapartida com obras da carne. Tá lá, embriaguez, obras da carne. E aí, quais são as obras do Espírito? Embriaguez espiritual, nada disso. Tá lá, o fruto do Espírito, tá lá a listinha lá. E ele vai discorrer sobre isso, já tendo efeito contraste. Nós vemos em Romanos 13:13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia,
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. A embriaguez sendo rechaçada, atacada aqui na Bíblia. Lucas 21:34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E Gálatas 5:21, como eu mencionei, inveja, está lá na lista das obras da carne, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Bom, é óbvio que o tema aqui não é se o crente pode beber, né? Se o crente pode se embriagar ou não, tal. Acho que todo cristão sensato é contra a embriaguez, né? Alcoólica, né? A embriaguez, o cara encher a cara de vinho, de pinga, cerveja, uísque, sei lá o que é, né? Porque a Bíblia é veementemente contra, né, esse tipo de embriaguez. Mas a questão é, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode passar a imagem de uma pessoa embriagada? Mas você imagina? Seria esse o tema, né? Óbvio que eu acho que o pastor Cruvinel vai também defender tudo esses textos que está falando dele, vai dizer, é verdade. Não, mas você imagina, a gente não pode você imagina a pessoa vendo Ezequiel, que profetizou deitado durante 430 dias. Esse aí tá para lá de bêbado. De um lado. Ezequiel 4, de 4-7. Ou imagina, profetizou batendo palmas e batendo na coxa, tá doidão. Quem olha fala, esse cara tá doidão. Aí que tá uma questão de observação. Lá em Êxodo 19, e aqui não quero ser desrespeitoso, tá, pastor? Porque você está atribuindo experiências que eu acredito serem experiências espirituais, embora não seja doutrina, a dopamina, seja lá o que for. Da mesma sorte, Moisés ouviu Deus falar, enquanto o povo que estava afastado de Deus viu o quê? Só trovões e nuvens e barulho e mais nada. Quer dizer, é uma questão de percepção. Imagina quem visse um profeta batendo na coxa, Ezequiel 21, 12 e 14. Imagina vendo esse texto todo. Imagina alguém vendo Daniel, como já citei. E o pastor diz, nós não podemos esticar o texto, em que pese o texto. Mas está escrito. Aí, mas é Antigo Testamento. Apocalipse também está escrito. Atos 2 também está escrito. Você pode ter uma experiência? Pode. Isso é lá com Deus. Isso vai fazer você mais crente ou menos crente? Depende do propósito do Senhor e daquilo que você responde. Eu estou vendo Deus fazendo. Não a mente humana, ou a dopamina, ou seja lá o que for. O Espírito Santo não pode dar algo a alguém, uma experiência a alguém, que pareça, o que faça parecer ou confundir alguém aí com embriaguez, porque na toada lá de Gálatas 5, ele vai colocar a embriaguez como uma das obras da carne, e vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio confronta justamente essa falta de domínio que tem o ébrio. Então, um traço do caráter de alguém dominado pelo Espírito é o domínio próprio. Então, a pessoa que se deixa levar por experiências de comportamento, dos membros e coisas do tipo, ela demonstra, por assim dizer, que ela não tem esse traço de caráter, que é o domínio próprio. E aí ele vai fazer a contrapartida no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, a experiência não dita, e o Roberto disse isso, a experiência não dita a doutrina, é a doutrina que dita a experiência. Então, se eu vejo na Bíblia pessoas agindo pelo Espírito, especialmente no Novo Testamento, aí a gente entra aí talvez como é que o Espírito Santo se revela na questão de dons aqui, e eu acredito piamente que não se revela mais através do dom de línguas, que é como as pessoas foram confundidas lá em Atos 2, né? Porque estavam falando em línguas estranhas, línguas diferentes, e foram confundidas com pessoas embriagadas. Mas isso não acontece mais hoje em dia, por quê? Porque é esse o objetivo aqui de Deus para os crentes, que eles demonstrem no seu modo de viver esses traços aqui e também o domínio próprio, que é algo frontalmente contrário à embriaguez. Pastor Roberto. Bom, vamos lá. O meu amigo
pastor Isaac confunde, e ele é experiente hermeneuta, mas a questão da polissemia lexical, ele usa a palavra embriaguez no texto de Gálatas, no sentido específico do texto. Imagina se eu acompanhasse o raciocínio dele e analisasse a palavra batismo quando o texto fala de batismo pelos mortos, do ponto de vista pecaminoso, que é somente citado, ou batismo na nuvem e no mar, a mesma palavra, baptismos, é a polissemia lexical, ou usar a palavra batismo do ponto de vista do João Batista, batismo de fogo, quer dizer, ele usa a palavra no texto específico. O que nós estamos dizendo é que existe experiência, e a experiência, ela é citada na Bíblia. Vamos pegar um texto de Daniel, a gente citou muito texto bíblico aqui, vou citar mais alguns. Daniel 8:18, falava ele comigo quando caí sem sentidos. Que controle tem aqui? Não, sem sentido. Caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Bom, Daniel 8, vou reler Daniel 10:9. 10:9. Contudo, ouvi a voz de suas palavras. E aqui numa questão genuflexa, irmão, né, do prosquinel simples e puro. Está escrito aqui, e ouvindo, caí sem sentidos. Que controle se tem quando você cai sem sentidos? É uma experiência, não estou dizendo que é doutrina, é uma experiência, não é? Rosto em terra, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Está escrito ou não está, gente? Me ajuda aí, você que é sensacionista, você que é pentecostal clássico, continuista, está escrito? Como é que eu vou trabalhar esse texto? Então vamos para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1:17, João, quando vi, aliás, vamos ver o que diz o contexto, um versículo antes, eu vou só ler os textos bíblicos, e aí a gente tem que explicar o que é isso aqui, se não é uma experiência espiritual, ou se alguém tomou algum tipo de medicamento, e aqui eu não quero ser jocoso, meu amigo, de forma nenhuma, só porque você falou de dopamina e muita coisa, será que tomou algum medicamento? Lá na ilha de Patmos, desterrado, João, no capítulo 1, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha o tamanho da experiência sobrenatural que João, desterrado em Patmos, numa ilha vulcânica, que você já esteve lá, não esteve? Já. É bonito, é paradisíaco o lugar, é bonitão. Não ficar preso lá, não é uma boa ideia. Agora o 17, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele usa a questão metafórica, não é? Como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja, óbvio, uma reverência grande, um impacto grande. A palavra glória em hebraico, me ajuda aí, professor, kavod, que significa o quê? Peso. Alguma coisa aguenta quando esse peso desce? Veja lá, Crônicas, capítulo 7, quando ele enche o templo, o rei não fica em pé, os sacerdotes não ficam em pé, e todo o povo que estava do lado de fora também não fica em pé. O que é isso aí, gente? É uma experiência, meus irmãos. É uma experiência. Isso dita o seu comportamento cristão. Tem gente que tem experiência e pode viver uma vida absoluta? Óbvio. Eu concordo peremptoriamente, número, gênero e grau, com relação ao que o meu querido irmão e amigo falou sobre caráter. Não há problema sobre isso. Agora, a questão é, o poder do Espírito Santo pode embrigar uma pessoa? Ou irmão pentecostal que já teve uma experiência, ou meu irmão que não é pentecostal, que é sensacionista, porque Deus é soberano, que já teve uma experiência, entra aí na enquete da musical e diz se ele pode ou não pode. Pastor Isaac. O Roberto, ele me ajuda na questão aí da polissemia lexical, porque a gente entende a palavra no seu contexto, né? E é isso que todo hermeneuta tem que fazer para ser fiel à Escritura. A experiência de João é uma experiência única, específica de João. É bem parecido com a de Daniel. A de Daniel, a gente tem que considerar também que o Espírito Santo não habitava as pessoas no Antigo Testamento. Ele descia sobre a pessoa para realizar um propósito específico, mas ele não habitava a pessoa como habita o crente, por exemplo. O Espírito Santo passou a habitar com a promessa lá em João 14,
e a descida em Atos 2. Só posso colocar uma pergunta, se me permite uma parte? Eu te dou a parte a hora que você quiser. E o que tem a ver essa questão da intermitência do Espírito Santo do Antigo Testamento com Deus na sua soberania dar uma experiência? Qual a relação de uma coisa com a outra? A gente tem que considerar essas coisas e ver as coisas no seu contexto, porque às vezes a experiência de Daniel, por isso que eu me ative à experiência de João, sendo João um apóstolo e um crente com o Espírito Santo habitando nele. Ver se a experiência de Daniel específica foi uma experiência resultante do Espírito Santo nele ou uma experiência humana, por exemplo, já que o Espírito Santo não habitava na pessoa, não habitava permanentemente no profeta ou nas pessoas ali em que ele queria agir. Mas olhando para João, já que você disse o texto de João, João teve uma experiência única, inédita, viu coisas que descreveu ali com o vocabulário que tinha na época específico, viu coisas no futuro, que nós como dispensacionalistas sabemos dessa dificuldade, essa barreira de ver coisas no futuro e defini-las, mas e além de tudo, João era um apóstolo. A partir da morte, a partir do fim da experiência da experiência apostólica, da era apostólica, essas experiências que na verdade não eram comuns a todos os crentes, e aí é o grande problema, né? A gente querer transformar algo específico, único, inédito, como algo geral. Eu não estou aqui dizendo para o Roberto, isso é heresia, não é isso. Mas a gente não pode pegar a experiência de uma pessoa, especialmente um apóstolo, e levar isso para um contexto de igreja. Falar, irmão, você pode ter a experiência assim como a de João. Porque isso vai gerar problemas, especialmente no nosso contexto, problemas de misticismo, problemas de pessoas buscando só isso e não buscando Gálatas 5, por exemplo. É muito perigoso nós enfatizarmos o que a Bíblia trata como exceção e darmos isso a uma cara de regra. O que João experimentou está escrito aí e na verdade a minha opinião e a visão clara no texto aí ele viu coisas que ninguém mais viu e teve uma reação de profunda reverência. Cair como morto eu cair no chão, pareceu que eu estava morto, eu caí no chão. É isso que o texto quer dizer. É isso porque eu vi coisas gloriosas, porque eu vi o peso da glória e eu caí. E foi essa a minha experiência. Não foi nada de parecer embriagado, de rolar no chão, de imitar animal, nada disso. De dançar. Nada disso. Você pode me ler um texto hebraico, por favor, irmão? Abacuque, capítulo 3, versículo 18. E traduzir o verbo para mim. Mas vou ler o do 17 enquanto você abre aí. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveiramento, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. E eu li um comentário, hebraico não é muito minha praia, não é? Porque eu sou seu aluno nisso aí, dileto Moré. Mas, todavia, eu me alegrarei. Gil, no hebraico. A raiz desse verbo significa dançar em volta de si mesmo. Alegrar-se, exultar, estar contente, tremer. Tremer? É tremer. Peraí, é Quaker isso daí, irmão. Isso é coisa Quaker, de tremer. Tá na história, irmão. Pega a Finney, pega os Quakers, ou os Quakers, como a pessoa quiser dizer, e vê como é que é a ação do Espírito, mesmo na intermitência. Olha, nós vamos ver Salmos, né? Dizer, um Salmo 9:1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Tá bêbado esse salmista. Está completamente embriagado esse salmista. Agora observe, irmãos, já estamos caminhando por final. O irmão disse repetiu o que eu falei, não é? Que a doutrina, que a experiência não gera doutrina, mas a doutrina gera experiência. Então qual é a doutrina? Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso, é onipotência, é o omnis, são um dos atributos incomunicáveis, não é? Incomunicáveis do Senhor. Ele é o todo poderoso. Eu citei Gênesis 17:1, eu citei Mateus 19:26, eu citei Romanos 15:13, eu citei Apocalipse 1:8, dizendo que ele é todo poderoso. A experiência você pode ter. Esses irmãos que estavam lá
são... Quantos mesmo tinha lá no cenáculo, gente? 120. 120. Quantos apóstolos, então? 120 apóstolos? Não. Então 120 pastores, bispos. Não, 120 dos 500 que Jesus apareceu, que é citado no texto aos Coríntios. Jesus aparece a 500, 380 vão embora, mas 120 ficam lá e ficam tão cheios do Espírito Santo que as pessoas pensavam que eles estavam embriagados. Como é que eu vou acreditar que essa experiência não pode ser dada a um que não seja apóstolo? Como é que eu vou acreditar que o Senhor não possa dar uma experiência? Eu não sou um apóstolo, eu sou um crente em Jesus Cristo e já tive experiências com Deus profundas. São coisas minhas, particulares, coisas de êxtases profundos. Isso auxiliou a minha fé. Porém, eu estou citando textos bíblicos aqui, que no Novo Testamento isso é possível acontecer. Bom, vamos de considerações finais. Por favor, Rafael, solta a vinheta. Vai. Considerações finais. Debates. Quero agradecer ao pastor Isaac Pereira e o pastor Roberto Cruvinel pela presença aqui, por discutir esse tema. Pastor Isaac, 1 minuto para a nossa consideração final. Fica à vontade. Irmãos, ouvintes e estão nos assistindo aí, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha constantemente na nossa vida, na nossa mente, nos moldando ao caráter de Jesus, nos moldando ao que Jesus faz, quem Jesus foi e nos conformando à imagem do Filho. E é isso que nós devemos buscar, devemos ser mais parecidos com Jesus. Eu não estou aqui desassociando, antes que me acusem, desassociando a vida de eu ouvir uma pregação e sentir coisas, né? Às vezes a pessoa fala, uma pessoa muito fria, né? Parece que o cristianismo apresentado pelo sensacionalista é algo assim meramente racional. Não é isso. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele nos consola, e isso nós sentimos na área dos sentimentos mesmo, né? Nós experimentamos isso na área dos sentimentos. Os salmos, apesar do Roberto ter extrapolado aí, mas os salmos falam exatamente disso, né? Das emoções sendo controladas por Deus. Então, eu quero deixar uma palavra aqui para você, que você deve buscar esses traços de qualidade, traços de caráter que estão apontados ali em Gálatas 5 e viver a partir deles. Aquilo que você sentir, você deve olhar, você deve avaliar sempre à luz da Escritura, para não ser enganado. Não ser enganado por si mesmo, talvez estar num lugar em que pode se autossugestionar ali, porque está todo mundo fazendo, você achar que isso é de Deus. Então tome muito cuidado, sempre avalie as suas experiências à luz da Escritura. Você pode me achar aí no www.igrejaredenção.org.br, tem lá contatos, enfim, material a monte, tem nosso canal no YouTube, Igreja Batista Redenção, no YouTube, tem bastante material lá. Se você quiser me seguir, eu estou mais ativo ali no Instagram, Isaac Pereira 1. Maravilha, pastor Roberto Cruvinel, suas considerações finais. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus é todo poderoso, ele tem muita coisa para você. Segundo Samuel 22:13, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Joel profetizou a derramada no Espírito Santo. 120 irmãos num cenáculo apertado, suados, não é? Suados, cansados, provavelmente quase a ponto de desistir. Experimentaram isso a ponto de serem considerados embriagados. Deixa eu te dizer uma coisa a você, Deus está perto de você. Se você é crente em Jesus, Ele quer te ajudar, te dar experiências. Hebreus 11:1 diz, aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe. 11:6 deve crer que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua fé gera experiência. A fé se deriva da palavra de Deus. Romanos 10:17, e a palavra de Deus diz que Ele é todo poderoso. Meu Deus não é um velho decrépito com a bengala na mão. O tempo para Deus sempre é o presente do indicativo. E eu vou falando aqui, vou me inflamando. Ele é ontem, Ele é hoje, amanhã Ele ainda é. Se Ele
ele fez com Daniel, fez com João, fez com 120, pode fazer com você também. Acredite, e ele vai te abençoar e você vai ser muito abençoado. Eu me alegro de poder estar aqui com vocês, meus irmãos, fazia tempo que eu não vinha. Verdade. Aleluia! Tem um hino da harpa que diz, minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor, né? E eu quero mesmo ter minha vida consagrada a Deus sempre, e isso me gera muitas experiências com o Senhor.